A paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez na nossa EBD, a EBD aqui da Assembleia de Deus Plena Unção, aqui a Rua Amaral, número 95, no Andaraí. Você é o nosso convidado a partir de agora para estudarmos aqui a nossa lição bíblica, né? Em defesa da fé cristã. O subtema diz: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Que coisa interessante, amados irmãos, estudarmos sobre essas antigas heresias que se travestem, né? Que têm uma nova roupagem nos dias atuais. Hoje estaremos estudando a lição de número 5. Eu estou com essa camisa aqui por dentro maravilhosa, né, de missões. Se você desejar adquirir uma dessas aí, é só falar com o nosso departamento de missões e evangelismo aqui da Plena Unção. Olha que camisa linda. Vamos para frente, né? O nosso dever aqui é comentar a nossa lição, não vender camisas, mas faz parte aí. Eu fiquei muito feliz por ganhar essa camisa. Lição de número 5. Jesus é Deus. Lição de número 5. Jesus é Deus. Por favor, acesse aí no número 32, a página 32, tá? Da nossa revista. E já vamos começar aí com o nosso texto áureo. Abra a sua Bíblia. Se você não tem a revistinha, abra a sua Bíblia em João. Já estou com a Bíblia aberta aqui. Capítulo 1, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evidentemente que talvez o amado irmão, a amada irmã esteja dizendo: pastor Radamés Gonzaga, aquilo que o senhor está falando é mais que óbvio. Eu sei que Jesus é Deus, mas se tratando de apologia cristã, de apologética cristã, de defesa da fé cristã, nós precisamos reforçar as nossas doutrinas. Esse é o grande interesse da nossa lição de número 5, tá? Na verdade prática, nós estamos aqui com a seguinte introdução. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno e também nas manifestações dos seus atributos e obras divinas. Como eu havia dito, amados irmãos, não é preciso ser um Albert Einstein da teologia para saber que Jesus é Deus. É somente ter em mente os parâmetros, né? Alguns parâmetros já apontam para este caminho. Você não precisa ser um doutor em divindades ou um homem acima da média, não é? Um cristão acima da média em termos teológicos para saber essa realidade. Então, a nossa introdução fala que a primeira realidade que nós devemos destacar é que a divindade de Cristo não foi obra do acaso, não é uma coisa obra do acaso, não é uma mera coincidência, não é? Aproximadamente em 735 a.C., o profeta messiânico, você já está ligado aí que o profeta messiânico, eu estou falando de Isaías, não é? Profetizou sobre o Emanuel. Sim, o Emanuel, o Deus conosco. E nós vamos ver em Isaías capítulo 7, verso 14, 7 e 14 de Isaías, essa grande realidade. Nós vamos ver aqui em Isaías
capítulo 7, verso 14. Você pode acessar a sua Bíblia, porque eu estou acessando a minha, ok? Então, nós vamos ler aqui. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E o significado de Emanuel é Deus conosco, ok? Então, não é obra do acaso, não é coincidência e nada que nós possamos imaginar, fruto da nossa imaginação. Não, já havia profecias, e não apenas essa de Isaías 7,14, mas várias profecias que apontavam para o Messias prometido, o Cristo prometido. Então, os objetivos da nossa lição, em primeiro lugar, é demonstrar, amados irmãos, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Também, em segundo lugar, explicar a heresia do arianismo. Isso mesmo, arianismo. Hoje você vai entender um pouco sobre esta heresia, não é, do arianismo. O que é o arianismo, evidentemente, e a sua principal heresia relacionada ao nosso tema. E em terceiro lugar e em último lugar, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Se nós fôssemos explicar sobre o arianismo, não é? E a sua principal heresia, sem trazermos para a atualidade a aplicação nos dias atuais, evidentemente que ficaria incompleta a nossa lição. Então, no nosso ponto 1, o ponto 1 da nossa lição, que fala da doutrina bíblica da divindade de Jesus, nós temos aí que Jesus é Deus. Vou repetir, Jesus é Deus. E eu vou repetir também que isso parece evidente, isso parece muito óbvio para nós que somos cristãos hoje no século XXI. Mas essa é uma das áreas mais atacadas pelos inimigos da igreja. Você sabia disso? Como também se trata de conceitos, não é, que combatem essa nossa doutrina. Existem vários conceitos de religiões que combatem essa realidade, essa doutrina, essa crença que nós temos, não é? Muitas religiões se levantam para simplesmente dizer que não é assim. E aí, para trazer aí um lampejo, não é? Para brilhantar o nosso comentário, o comentário da nossa lição, que é um comentário rápido, nós temos aí de 20 a 25 minutos para fazer esse comentário. Nós trouxemos aqui, por exemplo, o judaísmo. Como o judaísmo vê o Senhor Jesus? Só para que você tenha uma ideia, amado irmão, amada irmã, de como as outras religiões, o conceito que essas religiões possuem do nosso Deus. No judaísmo, o conceito do judaísmo é que Jesus foi apenas um profeta, como qualquer outro, tá? Mas não o judaísmo puro, não é ortodoxo, não aceita o Senhor Jesus como Deus, e sim como um profeta. Já o islamismo, no conceito do Islã, Jesus foi mais um profeta de Alá, ok? E, detalhe, Jesus, segundo o islamismo, não foi maior do que Maomé. Jesus foi apenas um profeta usado por Alá. Finalmente, trazendo mais para a nossa realidade, para os dias atuais e para a nossa realidade aqui do Ocidente, nós temos uma religião, se podemos classificar assim, aqui no Brasil, a qual chamamos de
Umbanda, que advém de um sincretismo religioso, né? Quando nós estudamos o tema, né? Estudamos a religião, nós vemos que há uma conexão entre as religiões de matriz africana e também o catolicismo, que originou, evidentemente, a Umbanda. E na Umbanda, Cristo é equivalente a um orixá. Esse orixá é chamado de Oxalá, ok? Para que acrescente ao teu conhecimento aí, você que está dizendo, mas para mim Cristo sempre foi Deus, mas para mim Cristo sempre foi o Criador, devido ao conhecimento que você tem do texto de João 1, verso 1. Então, estamos apenas lançando luz nesse preâmbulo inicial sobre o tema. O ponto de número 2 da nossa lição fala sobre os atributos absolutos de Jesus que comprovam sua natureza divina, tá? Os atributos. Eu estou no ponto 1, ponto 2, ok? Não é o ponto 2, é o ponto 1, ponto 2, tá bom assim? Então, os atributos absolutos de Jesus que comprovam sua natureza divina. Segundo o comentarista da lição, os atributos são perfeições próprias da essência divina. Detalhe, esses atributos são exclusivos do Senhor, tá? São exclusivos do Senhor. Quais são esses atributos, pastor Radamés Gonzaga? Vai anotando aí, você que não tem a lição, você que só está com a Bíblia, vai anotando. Onipotência, onisciência e, finalmente, onipresença. Vou repetir. Onipotência, onisciência e onipresença. Você quer saber, sem riquezas de detalhes, o que são esses 3 atributos? Então vamos lá. Onipotência é que o nosso Deus, o nosso querido Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Ele é o todo-poderoso Deus, ok? Então, quando alguém perguntar para você por que Jesus é onipotente? Porque ele tem todo poder. Por que ele é onisciente? Porque ele sabe, ele conhece, ele tem toda a ciência de todas as coisas. Você lembra aquele texto que Jesus subia para uma festa e tinha um homem que era aleijado há 38 anos? A Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava naquele estado há todo esse tempo. Jesus é o Deus onisciente. E, finalmente, onipresença. E aqui eu abro um parênteses, porque muitos irmãos confundem essa onipresença e afirmam que onipresença é porque Jesus, como Deus, está em todos os lugares. E, na verdade, não é isso. Onipresença não é estar em todos os lugares. Onipresença é o poder de estar em todos os lugares. Notou a diferença? Não é que Jesus agora está em todos os lugares. É que tempo e espaço para ele não são problemas, tá? Por exemplo, tá lá tá acontecendo um trabalho lá no barracão e o pessoal lá tá fazendo lá aquelas manifestações. Deus, Jesus, não está lá. Mas se ele quiser ir, quem é que vai impedir? Ninguém pode impedir dele estar em qualquer lugar que ele esteja, que ele queira estar, perdão, em qualquer lugar que ele queira estar. Por isso, a onipresença, ok? Então, quando alguém perguntar,
Irmão, irmã, o que é a onipresença de Deus? A onipresença de Deus é que Deus não encontra barreiras para estar onde Ele deseja estar, mas existem lugares que Deus não sente a necessidade de estar. Mas se Ele quiser ir, Ele vai e não há quem o impeça. Ok? Então, partindo aqui para o ponto 1, na parte 2, não é? Que fala da heresia que nega a divindade de Jesus, finalmente nós temos o arianismo. O arianismo é uma heresia cristã fundada no século IV, amados irmãos. E essa heresia cristã, digamos assim, foi fundada por um homem chamado Ário. Ário era um presbítero lá de Alexandria, no Egito, ok? Suas aplicações, assim como a maioria das heresias, o arianismo pescou alguns trechos da Bíblia. Evidentemente que eu estou falando da Septuaginta, ok? Para sustentar algumas distorções. Uma das distorções que o arianismo trouxe está fundamentado na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, verso 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Aquele texto que fala sobre Jesus como o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Então o arianismo diz assim: como ele sendo Deus, ele foi criado. Como ele sendo Deus, ele foi criado, porque está ali o primogênito de toda a criação. No entanto, amados irmãos, a palavra empregada aqui no grego é prototokos. Difícil, né? Mas eu vou repetir e você vai aprender. Prototokos. E quer dizer primogênito, primeiro, chefe, no sentido de importância, de primazia, de posição. Isso quer dizer que Jesus tem a primazia, porque não é apenas a imagem de Deus. Não, mas porque ele é o próprio Deus, ok? Ele não é apenas a imagem de Deus. A imagem de Deus somos nós. Deus disse lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Com relação a Jesus é diferente. Com relação a Jesus, Jesus estava com o Deus Pai desde o princípio. João capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ok? Então fica o alerta aí de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E as implicações, pastor Radamés, do arianismo na atualidade? O senhor poderia comentar? É claro, rapidamente. Nós temos aí alguns minutinhos e nós queremos falar da principal delas, não é? A principal implicação nos dias atuais, que vem através da tradução de uma Bíblia chamada Novo Mundo, não é? A tradução, na verdade, não é a Bíblia Novo Mundo, é a tradução, tá? Que é chamada de Novo Mundo e é usada por um movimento religioso aí, que comumente nós chamamos de TJs. TJs. Tá ligado aí? TJs? Já sabe, né? Esse movimento tem se utilizado, amados irmãos, de uma versão exclusiva das Escrituras. Eles mesmos criaram, não é? Essa versão chamada Tradução do Novo Mundo.
E para os irmãos terem uma ideia das distorções, não é? Do adultério linguístico da palavra, não é? Da falta de fidelidade, não é? À tradução. João capítulo 1, verso 1, diz, enquanto a nossa Bíblia diz que o Senhor Jesus estava com Deus e era Deus, nessa tradução do Novo Mundo está escrito, e a palavra era um Deus. Olha que diferença. E a palavra era um Deus, usando até um artigo indefinido. Quer dizer, se o logos, a palavra original ali, não é logos. Então, se o logos era um Deus, é porque existem outros deuses? Isso é uma heresia do fim do mundo, não é? É uma heresia sem tamanho, não tem nem como nós comentarmos isso. Era um Deus, quer dizer que existiam outros deuses, tá? Repito, a tradução que nós usamos no dia a dia é uma tradução fidedigna, não é? De homens cultos, homens que se dedicaram a vida inteira, amados irmãos, para traduzir a palavra de Deus. E ali está escrito que Jesus, como Logos, tá? Como verbo, não é? E o verbo estava com Deus, e o Logos estava com Deus. E você quer se alegrar no Senhor? Antes de nós encerrarmos essa nossa lição, a palavra verbo ali, que é Logos, reporta a ideia de que a palavra é Jesus e Jesus é a palavra. Então, por isso que nós, curioso, é uma curiosidade aqui para você entender porque a igreja fica de pé todas as vezes que nós, pastores, vamos ministrar a palavra. Porque a palavra é Jesus. E quando uma autoridade chega, todos ficam de pé. Então, quando a palavra chega, todos ficamos de pé, porque é o Deus Todo-Poderoso chegando, chegando, chegando. Você pode glorificar a Deus? Então, para concluirmos a nossa lição, nós queremos afirmar: se Jesus não é Deus, como ele poderia garantir a nossa salvação? Isso é uma pergunta. Evidentemente que é uma pergunta retórica. É uma pergunta que traz consigo no seu bojo uma resposta de pronto. Se Jesus não é Deus, como ele poderia garantir a nossa salvação? Pois ele garante, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Mestre, ele é o nosso Redentor e ele está presente aí comigo e contigo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que possamos desfrutar dessa realidade de que Jesus não é um Deus ou um profeta ou qualquer pessoa que trouxe alguma influência em relação ao reino de Deus. Mas ele é o Emanuel, é o Deus encarnado, e que Deus possa nos abençoar grandemente no nome dele, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.